O deus marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 662. O que exatamente você está tentando dizer? No passado, quando ela tagarelava sobre o pai e um irmão mais novo, ele achava que era um absurdo. Mas agora, ouvindo esse tipo de conversa novamente, ele não podia simplesmente ignorar. Quando Seong Ji-han perguntou assim, percebi que o método que desenvolvi meticulosamente, no final, deu voltas e mais voltas, e acabou sendo uma forma de ressuscitar o pai. O RD continuou fracamente. O método que você desenvolveu foi absorver todos os poderes dos isolados da arca, não foi? Isso mesmo, as habilidades dos isolados que são essenciais para o ser transcendente. Eu pretendia obter todas elas e me tornar independente dele, mas... Os olhos de URD afundaram profundamente. Mas pela própria premissa de que as habilidades dos isolados são essenciais para o ser transcendente, isso poderia estar correto. Do que você está falando agora? Por exemplo, essa é a minha autoridade. Reversão do tempo? Sim, porque o ser transcendente precisaria de reversão do tempo. Não é porque não tem essa autoridade, ou mesmo que tenha, talvez não esteja no seu nível. Com essas palavras, o RD balançou a cabeça. Não, você não viu antes, pai usando a reversão do tempo em mim. Parecia mais fraco que o meu? Bem, não aconteceu. Os relógios de luz que apareceram durante a montagem do corpo de URD. Como o RD foi a cobaia, deve ter sido Mitra quem usou a autoridade. Sua autoridade não parecia mais fraca que a de URD, mesmo à primeira vista. Mitra criou o sistema fotônico e sacrificou seu corpo por ele. Portanto, as autoridades que ele possuía deveriam existir fundamentalmente dentro do ser transcendente. Ele realmente se sacrificou, vendo como ele tratou sua filha, você não parece que ele era uma pessoa tão altruísta. Além de como ele me tratou, é verdade que ele ofereceu seu corpo para criar o sistema fotônico. Então, qual é a sua conclusão? Com essas palavras, o RD manteve um breve silêncio. Depois de organizar seus pensamentos, ela abriu lentamente a boca. As autoridades aprimoradas que os isolados da arca possuem, acho que são as habilidades do meu pai Mitra. As autoridades eram originalmente de Mitra, não são as habilidades necessárias ao ser transcendente? Sim, como uma reversão do tempo. Com essas palavras, Sang Ji-han piscou. Então, as autoridades possuídas pelos isolados eram na verdade de Mitra. À medida que eles começaram a se fundir, ele começou a se parecer com Mitra, disse ela. Há uma razão pela qual ela dizia que minha luz a lembrava de seu pai. Já que ele fundiu cerca de metade das autoridades de luz que Mitra possuía. Da perspectiva de URD, não era irracional que o poder que ele detinha a lembrasse de Mitra. No entanto. Mas qual é o problema? Só porque tenho as habilidades de Mitra não significa que me tornarei Mitra. Mesmo que sua aparência lembrasse a luz de Mitra. Contanto que o núcleo interno fosse diferente do Mitra, isso deveria ser suficiente. Quando Seong Ji-han expressou essa dúvida, o RD olhou para ele com olhos curiosos. Você não notou nada de estranho? Como sua própria percepção mudando, sua maneira de pensar ou visão do mundo mudando completamente. Bem, eu experimentei um novo mundo ao entrar na arca, mas ainda sou o mesmo. Isso é curioso. Se você obteve as habilidades do pai, seu nível de consciência deveria naturalmente subir para o de um ser absoluto. Você ainda está no nível de uma entidade servidora? Com aquele olhar, Sang Ji-han franziu a testa. Para a nova humanidade, os seres do servidor eram percebidos quase como macacos de laboratório. Não, ainda mais baixo que isso. Ela estava dizendo que mesmo depois de obter as habilidades de Mitra, ele ainda estava pensando no nível de um macaco. Você está brigando agora? Não, só estou intrigado que você esteja mantendo você mesmo. Você tem algum método especial? Um método? Vendo a curiosidade genuína de URD, Sang Ji-han verificou seu próprio estado. Como ela disse, o fato de seu nível de consciência não ter sido elevado à força e estar sendo mantido. É por causa da autoridade de proteção. A autoridade de proteção, você disse? Por causa do ser transcendente, tenho ativado continuamente a proteção mental. Proteção mental. Entendo. Isso teria algum efeito. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, o RD assentiu. Então ela calmamente acrescentou mais uma coisa. Nunca retire essa autoridade. Se eu retirá-lo, me tornarei como Mitra? Sim, ficar em um lugar diferente muda o cenário que você vê. Se você olhar para o mundo do mesmo nível dos olhos do pai, você eventualmente se tornará como ele. Mesmo que as autoridades dos isolados fossem de Mitra. Ele se perguntou se uma pessoa mudaria tanto apenas por obter habilidades semelhantes. Não faria mal nenhum ser cauteloso. Já que ele estava planejando manter a proteção mental ativa de qualquer maneira. Ele só precisava pensar em mantê-lo continuamente. Enquanto Seong Ji-han assentia, o RD apontou para si mesma com o dedo. Então, por favor, mate-me como prometido. Você vai morrer de boa vontade. Sim, meu corpo principal está morto, e o plano que eu estava considerando parece ressuscitar o pai. O RD estava convencido de que obter todas as autoridades de Mitra acabaria por transformar alguém em Mitra. Ela olhou para o espaço com olhos vazios. Viver mais não tem sentido.
Por favor, termine aqui. Comparado ao seu corpo principal que lutava persistentemente, seu avatar parecia ter desistido de tudo. Mantê-la confinada na prisão do tempo por mais tempo não teria sentido. Tudo bem, aqui e lá fora, vou me certificar de eliminar você completamente. Seong Ji-han convocou a chama azul. Então, num instante, o RD desapareceu, envolto em chamas. O desafiante, o RD, foi derrotado. Quando ela foi extinta e expulsa da torre do deus marcial. O avatar dela estava na terra. Depois de sair da torre, Seong Ji-han usou a autoridade de observação para localizar o RD imediatamente. Ela estava nos céus acima de Seul. Quando ele se mudou para lá diretamente. Você é rápido. O RD cumprimentou Seong Ji-han em tom calmo. Você não fugiu. Sim, porque estou planejando morrer. Você não planeja conhecer o administrador negro? Agora que foi revelado que o administrador negro era parente de Mitra. Sang Ji-han perguntou, curioso para saber qual reação ocorreria se eles o enfrentassem juntos. De jeito nenhum, por favor, apenas me mate. O RD imediatamente recusou a sugestão com uma expressão pálida. Tudo bem, eu entendo. Não há necessidade de arrastar à força alguém que não queria ir. Uau! Assim como na torre do deus marcial, Sang Ji-han convocou a chama azul e a queimou. Então, o RD queimou em um instante e desapareceu. Como ela mesma não está usando a reversão do tempo, ela morre em um piscar de olhos. Seong Ji-han observou silenciosamente o local onde ela desapareceu. Zing. Quando um relógio dourado brilhante flutuou de lá, ele estendeu a mão. SSSSS. À medida que o relógio foi absorvido por seu corpo, sua reversão do tempo tornou-se ainda mais forte. Nesse nível, ele poderia definitivamente implementar o relógio que o RD havia mostrado anteriormente. Com isso, ela foi completamente aniquilada. Tudo o que resta é o administrador negro. Eu deveria reservar um momento para organizar meus pensamentos sobre como lidar com ele. Em vez de conhecer imediatamente o administrador negro, ele decidiu parar um momento para recuperar o fôlego. Se ele realmente fosse alguém relacionado a Mitra, ele não deveria encontrá-lo sem quaisquer contramedidas. Faz um tempo que não venho em casa. Depois de confirmar mais uma vez o desaparecimento completo de URD. Clarão. Ele voltou para casa. Na sala da casa de Seong Ji-han. Ji-han, você voltou? Vendo o flash de luz, Sang Jia pensou que Sang Ji-han havia retornado. Quem é você? Enquanto a luz branca pura continuava a piscar, ela cobriu parcialmente os olhos com as mãos e perguntou cautelosamente. Mana, sou eu. É realmente você, Ji-han, mas... Ao ouvir o termo familiar, irmã, ela percebeu que a figura brilhante era Seong Ji-han. Mas estava tendo problemas para responder como sempre. De alguma forma. É difícil tratar você como normalmente faço. Por quê? Como devo dizer isso? Sinto que estou sendo rude com um deus. Bem, isso foi inesperado. A luz branca emitia uma aura tão avassaladora para as pessoas comuns. Seong Ji-han espalhou sua chama azul para minimizar ao máximo a luz branca. Então, sua silhueta tornou-se vagamente visível, ao contrário de antes. Talvez eu devesse me ajoelhar agora? O que você está fazendo? Sério. Mesmo vendo-o assim, Seong Ji ainda estava sendo formal. Como a luz branca afetou as pessoas para causar tais reações? Se não fosse minha irmã, mas uma pessoa comum, eles já poderiam ter entrado em pânico, pensando que um deus havia descido. Talvez ele precisasse analisar como essa luz branca era aplicada. Assim que Seong Ji-han apenas pensou isso. Zing. A luz brilhou em seus olhos e o mundo começou a parecer diferente. O que é isso? Apenas um momento atrás, ele estava definitivamente parado em sua sala de estar. Agora, o mundo parecia semi-transparente e, do chão onde ele estava até todos ao redor, números flutuavam por toda parte. Especialmente. Mesmo, Mana? Não apenas dentro de casa, até mesmo Seong Jia, que estava achando difícil se aproximar do brilhante Seong Ji-han, aparecia em um estado semi-transparente, misturado com números e letras. Seong Ji-han se perguntou se ele estava tendo alucinações no início. Não, isso não pode ser. Sushi. Quando ele olhou para o chão com aqueles olhos, pôde ver todas as pessoas que moravam abaixo da cobertura. As figuras humanas semi-transparentes, cada uma delas composta por números complexos e letras em seu interior. Isso não é uma alucinação. A autoridade da luz foi ativada. Quando ele absorveu indiscriminadamente as autoridades dos isolados na arca, ele se lembrou de ter obtido uma autoridade relacionada à análise. Na hora em que o obteve, ele pensou. A autoridade de análise não parece ter muito efeito. Poderia estar relacionado à compreensão dos mecanismos da arca e à melhoria da compreensão? Poderia ser usado dessa forma. Ele achou que não teve muito efeito além de melhorar a compreensão. Talvez fosse porque ele estava agora dentro do servidor. O mundo visto através de seus olhos mudou claramente. Estar em um lugar diferente muda o cenário que você vê.
A perspectiva de Mitra sobre a qual o RD falou. Seria talvez assim que o ser absoluto vê o mundo? Seong Ji-han fechou os olhos e rejeitou a autoridade de análise. Ji-han, você está bem? Então, Seong Ji apareceu novamente como sempre. Sim, agora mesmo, alguma autoridade desnecessária foi ativada. Zing. Assim que ele mencionou análise, novamente, metade do rosto de Seong Ji tornou-se semitransparente, cheio de números e letras. Assim que me torno consciente da análise, ela é ativada automaticamente. Se o mundo continuasse assim, qualquer um ficaria louco. Enquanto Seong Ji-han ponderava como desligar completamente essa autoridade. Oh, tio, você voltou? Yeon-se abriu a porta do quarto e saiu. O que aconteceu? Por que você de repente se tornou tão divino? Ela perguntou com um olhar curioso ao ver Seong Ji-han envolto em luz. Quando ele viu Yeon-se, análise foi ativada automaticamente. Mas Sea, parece normal? Ao contrário de tudo no mundo, incluindo seres vivos, sendo percebido em números e letras, Yeon-se parecia normal mesmo com o olho de análise ativado. Por que apenas Sea? Cheio de confusão, os olhos de Sang Ji-han viram. SSSSS. A fusão, dentro do corpo de Yeon-se revelando-se claramente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.